Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. Esses dias foi um pouco complicado aqui na nossa região. No domingo teve bazar, segunda foi também agitado e foi a eleição aí do nosso novo presidente. Então, com isso ficou difícil gravar, mas hoje a gente está voltando aí com o nosso estudo da lição. A gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre a segunda-feira e a gente vai então para o estudo de terça-feira, tá certo? A lição dessa semana está trazendo aí essa esperança por meio do Novo Testamento, né? No Novo Testamento. A gente já falou sobre a morte de Cristo, a ressurreição, e essa semana a gente está trabalhando alguns textos que envolvem a ressurreição de Cristo e a sua esperança para nós. O texto da segunda-feira principal foi João 14, de 1 a 3, que é um texto aí que, para quem já foi desbravador, que é um departamento da Igreja Adventista, na classe de amigo, pede para que você decore esse texto. E é bom você ter algumas promessas decoradas no seu coração. Essa promessa foi o próprio Senhor Jesus que deixou aos discípulos. Jesus percebeu que os discípulos estavam meio preocupados como seria a sua vida sem a presença do Mestre. E ele disse, ó, não se turbe o vosso coração. Então não fique agitado o vosso coração. Credes em Deus, como era a crença ali dos judeus, crede também em quem? Em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. O texto continua, mas para não ler todo, eu só queria destacar que Jesus deixou uma promessa para nós, e é nessa promessa que a gente se apega para que a nossa esperança faça com que a gente continue animado mesmo neste mundo mal. Jesus ali em Apocalipse, 4 vezes no livro de Apocalipse, Jesus declarou, venho sem demora. Mas alguns julgam que essa vinda do Senhor é demorada, né? Que os discípulos, por exemplo, não viram em vida a vinda do Senhor Jesus. Mas a gente tem, amigos, apenas uma vida para crer em Cristo. Eu gosto dessa temática porque tem pessoas que falam assim, eu aguardo há 2000 anos. Tem gente que desde a minha bisavó fala sobre a volta de Jesus. Mas ninguém espera Cristo mais do que uma vida. Então, por exemplo, eu tenho aí 36 anos e eu aguardo a vinda de Cristo desde quando eu comecei a crer há mais ou menos aí uns 22 anos atrás. Então, tem gente que espera por uma casa própria, por um término de uma faculdade, às vezes um período maior até do que isso, por um príncipe encantado, né? Tem mulher que espera, e porque para a volta de Jesus a gente fica com tanta pressa. Eu sei que às vezes esse mundo mal faz com que a gente fique ansioso para que as promessas de Deus se cumpram e a gente termine com esse mundo de engano e aflição. Mas assim, a própria palavra de Deus diz que Jesus ainda não voltou, porque se ele voltasse, muitos ficariam de fora, não alcançaria a promessa. Alguns julgam demorado, atrasado, né? Como diz Mateus 25:5. Mas só que aí vem o texto de 2 Pedro 3:9, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus tem dado um prazo aí um pouquinho maior, queridos, para que todos nós possamos nos converter e aceitá-lo como Senhor e Salvador. E na terça-feira, o texto aí que vem trazendo é João capítulo 6, do verso 26 a 51, onde Jesus ele deixa essa promessa que ele na sua vinda trará a ressurreição àqueles que creram nele. Então, Jesus em seu sermão destacou 3 conceitos básicos em relação à vida eterna. O primeiro conceito qual foi? Ele se identificou como o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então, Cristo que alimenta, ele que trouxe a esperança para as pessoas daquela época que viviam cativos dos romanos, e para nós que vivemos cativos do pecado, Cristo também é a nossa esperança. Em segundo lugar, Jesus explicou que a vida eterna pode ser assegurada nele. Quem vive em mim e quem crê em mim terá a bênção assegurada. Então, queridos, que nós possamos confiar que em Cristo há vida, em Cristo há salvação. Romanos capítulo 10 diz que todo aquele que aceita Jesus e confessa como seu Salvador é nosso irmão. Então a maior crença que podemos ter é na salvação em Cristo Jesus. E o terceiro aspecto é justamente quando a lição traz aí, ó, Jesus também fez a promessa incrível. Em verdade lhe digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Assim, o dom da vida eterna já é uma realidade presente.
Contudo, isso não significa que o crente nunca morrerá, pois a promessa expressa é ressuscitarei. João 6,40. Jesus nos deixa a promessa hoje sobre algo que acontecerá no futuro, mas a gente já pode hoje vivenciar as promessas do Senhor e se apegar a ela, tendo essa esperança que por mais que a morte chegue, ele ressuscitará todo aquele que nele crê. Então, queridos, trabalhemos para a salvação de outros, para que Cristo volte em nossa geração. Mas se não for possível e a morte chegar a nós, que nós possamos crer que na manhã gloriosa, quando Cristo voltar, nós ressuscitaremos para viver com Ele eternamente. Amém? Se crê nisso, ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos, nos dê um dia maravilhoso em Tua presença, esse feriado, que as Tuas promessas se cumprem em nossa vida, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, um abraço. Tchau, tchau.